Olá, bom dia! O AgroBand está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. Mercado exterior. Brasileira assume presidência da Organização Internacional do Vinho. Rebanho protegido. Veja quais são as vacinas obrigatórias para manter os animais livres de qualquer doença. Delícias do interior. Conheça os bastidores dos concursos de produtos coloniais que acontecem na Expo Inter. E ainda, os benefícios nutricionais do milho e uma receita deliciosa que tem o cereal como ingrediente principal. Isso tudo e muito mais no AgroBand, que está começando. Não sai daí! A gente começa o programa de hoje falando sobre uma brasileira que tem uma importante responsabilidade. Ela acabou de assumir a presidência da Organização Internacional do Vinho. A safra deste ano aqui no Rio Grande do Sul é uma das melhores da história. E agora, os vinhos e espumantes do sul do país podem ganhar ainda mais destaque no mercado internacional. Nesta vinícola, as esteiras fazem um invase de 7.000 garrafas por hora. Depois, o robô ajuda a empilhar as caixas. São as etapas finais da fabricação que começa lá nos parreirais de uva. A qualidade da safra brasileira deste ano já é considerada por alguns especialistas como uma das melhores da história. O clima ajudou muito, mas não foi só isso. As vinícolas, os próprios produtores, eles estão se preocupando muito mais com o próprio estudo de solo, as características de cada região. E depois, naturalmente, com uma matéria-prima boa, a gente também consegue trabalhar internamente com os melhores processos, onde também as vinícolas têm buscado uma renovação constante. O passar do tempo é um importante aliado dos vinhos. Nesta vinícola, parte do processo de maturação é feito neste espaço. Os vinhos finos, que são aqueles mais diferenciados, ficam de 3 meses a até 2 anos nestas barricas. O Brasil está aprimorando o seu modo de produzir uvas e de fabricar as bebidas. E com isso, o produto chega com mais qualidade para o consumidor. Este casal consome vinhos e espumantes toda semana e se habituou a comprar apenas as marcas nacionais. O preço também é importante, mas assim, quando você gosta da bebida, talvez você não... O preço não é a primeira coisa que te faz mudar de opinião, né? E também por já ter provado, assim que você já provou uma bebida e gostou, você volta a comprá-la, né? Só nos primeiros 4 meses de 2018, a produção de vinhos e espumantes brasileiros cresceu 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Aumentou a demanda de consumo e, por outro lado, a alta do dólar puxou o freio das importações. Aqui de cima a gente tem uma visão geral de todas as etapas de fabricação. E do outro lado ficam os estoques. Apesar do aumento na produção nacional, os brasileiros ainda consomem muitos importados. De cada 7 garrafas de vinho vendidas no país, apenas uma é de fabricação nacional. A Patrícia se divide. Lá em casa a gente consome muito vinho chileno e argentino, mas espumante nacional, com certeza. Os maiores produtores de vinho são Itália, França e Espanha. O Brasil está em 14º no ranking, mas assumiu a liderança da Organização Internacional do Vinho. A principal entidade do setor no mundo tem mais de 90 anos de existência e conta com 46 países membros. Nos próximos 3 anos, a presidência da organização será ocupada por esta pesquisadora e enóloga da Serra Gaúcha. Um reconhecimento à qualidade e importância do produto brasileiro. O Brasil tem melhorado muito, tem ficado mais conhecido nos últimos anos na produção de vinhos, principalmente dos espumantes. Então, nos concursos internacionais, hoje o Brasil tem recebido bastante destaque. Mas claro que sempre é importante aumentar essa visibilidade e deixarmos claro que o Brasil é um país produtor, que tem importância e que é capaz de produzir vinhos de qualidade como qualquer outro país tradicional do mundo. O estágio hoje dos vinhos brasileiros, dos vinhos e espumantes brasileiros, ele é consideravelmente diferente, assim, muito diferente do que era talvez há 10, 15 anos atrás. E a gente sabe que a gente está indo no meio de um processo de aprendizado, né? Então, a gente pode esperar que daqui a 5, 10 anos, a viticultura brasileira vai trazer grandes surpresas, não só para o consumidor nacional, mas para o mundo também. Hora de falar de Expo Inter. Falta pouco para começar mais uma edição deste que é o maior evento de agropecuária da América Latina. Muitos concursos acontecem durante a feira.
E hoje a gente vai te contar como são os bastidores de uma dessas competições, o concurso de produtos coloniais. Eu estou recebendo a veterinária Neuza Barbosa Castro, servidora da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, que integra a comissão organizadora destes concursos. Bom dia, Neuza. Bom dia. Neuza, vamos começar contando para o pessoal quais são os produtos avaliados nos concursos. Quais são? Então, essa vai ser a 7ª edição dos concursos, né, dos produtos da agroindústria familiar. Nós temos categorias de mel, queijo colonial, salame, vinho tinto de mesa, vinho tinto fino, cachaça prata, cachaça envelhecida. Acho que foram esses. Neuza, e como é que vocês fazem a seleção desses produtos? Os expositores têm que fazer uma inscrição e depois vocês vão lá recolher aleatoriamente. Ele não pode escolher qual é o produto que vai participar? Sim, a inscrição ela é realizada no domingo, dia 26. Todos aqueles que estão expondo no pavilhão da agricultura familiar e que fazem parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar estão habilitados para se inscrever nessas categorias que nós hoje temos. Tem também o suco de uva e o vinho. Exato, o vinho tem o vinho de mesa e o vinho fino e o suco integral de uva. Todos eles que têm essas categorias disponíveis, né, de concursos, podem fazer a inscrição, que ocorre no domingo, dia 26. Se inscreve conosco, nós vamos montar uma banca para fazer as inscrições desses produtos e a comissão organizadora vai até a banca e retira essas amostras que vão participar dos concursos. Então, o expositor não vai escolher a amostra que vai participar, é uma escolha aleatória realizada pela comissão organizadora. E aí tem o julgamento, os jurados, as comissões que são para cada produto escolhidas, vão avaliar quais quesitos? Então, cada categoria tem uma ficha de avaliação específica. Então, temos alguns atributos que são de acordo com aquela categoria, mas basicamente é avaliada a análise sensorial através da análise gustativa, então o sabor, a textura, a consistência, o aroma e também o aspecto geral, o aspecto global da amostra. Cada avaliador vai receber uma ficha, no qual ele vai anotar a nota para aquele atributo que ele avaliou em cada amostra. A ficha ela já é basicamente autoexplicativa, mas sempre no início, né, antes do início das degustações, a comissão organizadora conversa com os jurados, explica como que é feita essa avaliação, explica a ficha de avaliação e caso eles tenham alguma dúvida no momento do preenchimento, a gente também pode retirar a dúvida antes, né, de iniciar as degustações. E esses produtos, eles são expostos sem identificação, eles têm um número, a gente chama de julgamento às cegas. Exato. Quando nós recolhemos as amostras que vão participar do concurso, nós retiramos a identificação, retiramos o rótulo e eles recebem um número, né? Eles são catalogados e recebem um número. No momento da degustação às cegas, os julgadores vão ter acesso somente a esse número, né? Cada amostra vai ter um número específico. Então, na ficha de avaliação, eles colocam esse número, né? Que é o que identifica cada amostra e eles vão fazer a avaliação de cada atributo. Então, eles não sabem de que empreendimento é aquela amostra. Bom, eu quero dizer para vocês que no ano passado eu tive o privilégio de participar como jurada do concurso de queijo colonial. E neste ano eu fui convidada para participar na categoria de salame. Então já estou me preparando, estudando ali o regulamento. E aí os vencedores recebem uma placa, primeiro, segundo e terceiro lugar, e eles penduram nas suas bancas. E isso acaba sendo um chamariz para o comprador. Exato, a gente sempre, né, em cada amostra, em cada ano, os 3 primeiros colocados de cada categoria, eles vão receber uma placa condecorativa, né? Na placa também aparece qual colocação que ficou no concurso. Eles colocam, né, à disposição na banca e isso realmente é um chamarisco para o consumidor. O consumidor, ele procura os produtos dos empreendimentos que concorreram e que venceram nas suas categorias. E também um detalhe importante, né? Todos eles que participam, que se inscrevem nos concursos, eles também têm um retorno, né? Todas as avaliações que são feitas, os empreendimentos têm acesso também depois e eles conseguem identificar qual ponto que eles podem melhorar.
para que no próximo ano eles consigam, se nesse ano não conseguiram ficar entre os 3 primeiros colocados, para que no ano seguinte eles melhorem naquele aspecto que talvez eles não tenham tido uma nota tão boa, para que no próximo ano eles consigam também ficar entre os premiados. Neuza, e como é que vocês selecionam esses empreendimentos? Eles precisam ter qualidade do produto para vir para a Expo Inter. Sim, todos os empreendimentos que estão expondo no pavilhão da agricultura familiar fazem parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar e precisam estar legalizados no seu município. Então, é solicitado o alvará sanitário para aqueles empreendimentos que processam produtos de origem vegetal e o registro no serviço de inspeção, seja municipal, estadual ou federal. No momento da inscrição para a Expo Inter, já são solicitados esses documentos. São todos empreendimentos que fazem parte do programa e que já estão legalizados, fazem a inscrição. Até na semana passada foi realizada uma reunião para fazer a homologação dos inscritos para o pavilhão da agricultura familiar e todos eles que estão já homologados com a sua inscrição ok para participar, estão habilitados para se inscrever no concurso. E a gente sabe que tem algumas categorias que não estão nos concursos, que querem entrar, como os panificados, as cucas, os pães, as bolachas. Vocês estudam ampliar o número de categorias? Sim, nós temos recebido essa demanda de ampliação do número de categorias, principalmente desses que têm um volume representativo dentro do pavilhão. Os panificados realmente são muitos empreendimentos que trazem panificados. Nós ainda não conseguimos identificar uma forma de fazer esse concurso, mas nós temos recebido a cada ano solicitações de novas categorias. E neste ano vocês vão ter expositores de Minas Gerais, do Nordeste e da região amazônica. Eles podem participar dos concursos? Sim, nós vamos receber 25 empreendimentos de fora do Rio Grande do Sul, mas esses não podem fazer parte dos concursos. O concurso ele tem um regimento interno que define as regras de participação e um dos critérios é que faça parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar. Então, portanto, esses vão ter que ficar de fora dos concursos. E esses convidados, eles se ofereceram para vir de outros estados ou vocês os convidaram? Temos a comissão organizadora do pavilhão é composta por diversas entidades, Temos a FETAG, FETRAF, a SEAD, também a Emater, diversas entidades que compõem. Então, eles trouxeram essa proposta para nós e ela foi avaliada nessa reunião. Então, todos os participantes da reunião aprovaram a vinda desses expositores de fora do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, então, a Neuza Castro, que é veterinária, integra a comissão organizadora do concurso dos produtos das agroindústrias na Expo Inter. Bom dia, Neuza. Bom dia, obrigada. E a gente segue falando sobre a Expo Inter. Nesta semana, a Associação Brasileira dos Criadores de Angus divulgou as novidades que está preparando para a feira. Uma das novidades da Angus, a raça com maior presença de bovinos de corte na exposição, será a assinatura de protocolo de intenções para promover a aproximação com a Associação Brasileira de Brangos. A parceria prevê ações como participação conjunta em exposições, gestão de núcleos regionais compartilhada e agendas de remates. O chamado Cruzamento Industrial 3.0, que avança com base em um maior uso da genética Angus no Brasil Central, por meio da inseminação de ventres meio-sangue zebu com sêmen de reprodutores Angus puros, será tema de um seminário que marcará também o início das comemorações dos 15 anos do programa Carne Angus. O projeto está presente em 40 plantas de 15 empresas com unidades em 12 estados. Nesse período, mais de 3 milhões de cabeças foram abatidas, o que resultou em 102 mil toneladas comercializadas. O AgroBand faz agora um rápido intervalo, mas já nós voltamos para falar sobre prevenção de doenças. As vacinas do seu rebanho estão em dia? Não saia daí. Estamos de volta com o AgroBand. As vacinas são essenciais para manter a sanidade do rebanho. Mas você sabe quais são as vacinas obrigatórias e quais os períodos de imunização?
É sobre isso que eu vou conversar com o veterinário Fernando Groff, que é do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, aqui do Rio Grande do Sul. Bom dia, Fernando. Bom dia. Fernando, o que é obrigatório? Por exemplo, vamos começar pelos bovinos, febre aftosa. Febre aftosa é natural, enquanto a gente estiver vacinando, nós vamos ter 2 etapas por ano. Bovinos e bubalinos têm que ter a propriedade em dia com a vacinação de febre aftosa. Só a Santa Catarina, que é o único Só estado que não precisa. Geralmente, quando entram animais de Santa Catarina, eles são vacinados aqui dentro, então, para chegar num patamar igual aos demais, porque dificilmente voltam animais para Santa Catarina. Os bovinos que vêm acabam sendo comercializados aqui ou vão para outros estados com vacinação para evitar a necessidade de quarentena, por exemplo. E, óbvio, as fêmeas bovinas, brucelose, é uma vacina que no Rio Grande do Sul nunca deixou de ser exigida, em alguns estados é mais recente um pouco. Hoje, mais fácil, porque tem a RB51, que é uma vacina que pode ser aplicada em qualquer idade, antes tinha restrição de vacinação entre 3 e 8 meses de idade, mas é obrigatória também. E os animais, óbvio, todos atestados. É uma dose única? Dose única. E para tuberculose? Para tuberculose, é testado em dia de tuberculose, à exceção das propriedades leiteiras que são livres, certificadas livres de brucelose e tuberculose, que vem só com esse certificado. Tem vacina para tuberculose? Não, não tem vacina para tuberculose bovina, não tem. Para nenhum dos animais, na verdade, tem vacina comercial para tuberculose. A estratégia de controle de focos é baseada no diagnóstico, né, e na certificação de áreas livres, que a gente já está trabalhando há muito tempo nisso. E a forma de prevenir, na verdade, é exatamente participar de aglomerações e adquirir animais que tenham atestado de tuberculose e brucelose. É a forma mais efetiva de se conseguir manter o rebanho livre. Para os equinos? Equinos influenza, né, pode ser atestado também, é a obrigatória. Gripe equina. Gripe equina. É mais recente, isso sim é mais recente. Precisa vacina. O que não dá para esquecer é que também tem os outros que não têm vacina, anemia infecciosa equina e mormo, que necessita atestado. Para os ovinos? Ovinos, atestado de epididimite, né, para Expo Inter, é exigido. Não tem nenhuma vacina em específico, assim como os caprinos, né, eles são atestados que cobrem a saúde do animal, no caso não tem uma vacina específica. Esses atestados valem, por exemplo, para o piolho, para a sarna, questão do carrapato, que a gente vive uma luta em todo o país contra ele. Mesma situação. Na verdade, todos os animais, para ectoparasitas, todos os animais são revisados na entrada do parque. Ectoparasitas e infecções visíveis, claro, ao exame clínico. E se houver, mesmo com atestado, houver um animal que apresente sinal clínico ou infestação por piolho, sarna, carrapato, ele vai ser isolado lá para evitar que outros animais se contaminem dentro do parque. Aves e pequenos animais, como coelho, chinchila? De acordo com a espécie. Na verdade, tem algumas vacinas que são no manejo do dia a dia dos animais que devem ser observadas, mas não tem nenhum atestado de saúde para todos eles. O calendário de vacinação dos animais é como o nosso dos humanos? Tem mais de uma dose, tem uma idade para aplicar? A de aftosa, que é a o pessoal está mais acostumado, ela tem, na verdade, todos os primos vacinados são vacinados em mais 180 dias. Quer dizer, a dose de reforço é feita a cada meio ano até os 2 anos de idade. E após isso é uma dose por ano. Os animais têm 24 meses, uma dose por ano. Vacina de brucelose é dose única, não precisa de reforço, né? E, de modo geral, vacinas em geral, sempre tem dentro da posologia, da indicação de uso, uma revacinação para ter uma maior efetividade. Isso no rebanho normal, na exploração pecuária normal. Isso quem pode informar, na verdade, é o veterinário que atenda essa propriedade, saiba a necessidade de ter. Também não é qualquer vacina ou a qualquer momento. Ela tem que ter uma indicação para aquele lugar, como vai ser aplicada e cuidando muito também as questões do animal ser receptivo ou não àquele tipo de vacina. Quais dessas doenças são zoonoses? Passam do animal para o homem? Tuberculose e brucelose, as mais faladas, são zoonose em potencial, né? A tuberculose bastante pelo convívio da pessoa com o animal, quer dizer, a pessoa que maneja, que tira leite. Brucelose também, não só no convívio, também no consumo de produtos de origem animal, que não sofreram tratamento térmico, que é o básico, ou que não tiveram tempo de maturação necessário para inativar o antígeno. Esse tratamento térmico é ferver bem o leite, por exemplo, e cozinhar bem a carne? Quem consome em casa, né, o consumo diário, ferver o leite. Né? O produto pasteurizado ou o produto
maturado, ele resolve a situação, de acordo com o tipo de queijo que é, por exemplo, e pode ser usado como uma forma de evitar o contágio. Mas o principal é que as pessoas, a pessoa que maneja os animais entenda o risco que tem não fazer o controle dessas doenças. A pessoa procurar informação junto às unidades aí de defesa agropecuária ou os veterinários que atendem, as cooperativas, enfim, indústrias, para ter uma estratégia de evitar que esses animais sejam contaminados, porque além de ser o ganha-pão da propriedade, muitas vezes pode afetar negativamente a saúde. Quer dizer, quando tem animais contaminados, eu vou ter menos lucro e também vou ter problemas de saúde na minha família. A Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, que tem sede em Paris, ela foi fundada antes de outras organizações internacionais para tratar exatamente esse problema no mundo animal, a contaminação dos alimentos, para tentar frear doenças nos animais. E isso se dá também por meio da aplicação das vacinas. É importante vacinar os rebanhos. Vacina é uma ferramenta, em que pese não ser a única, enfim, mas é uma ferramenta muito efetiva para evitar a propagação de doenças. Ela evita eu ter animais suscetíveis. Basicamente, o que ela faz é mascarar um estado. A pessoa que adoece, o animal que adoece, ela fica imune geralmente fica imune àquela agressão por um patógeno. Ao momento que eu boto a vacina, eu evito que o animal fique doente e dou a imunidade, faço com que ele seja refratário àquela doença. Também levando em consideração que uma vacina não é 100%, a gente precisa de unidade, a gente sempre fala, quando fala de aftosa, ter homogeneidade, ter as propriedades vacinais de forma homogênea, os animais serem vacinados de forma homogênea. Esse conceito é que evita tu ter animais disponíveis para serem infectados. Não quer dizer que eu tenho uma população vacinada que eu não tenha a doença, eu posso ter a doença, mas eu vou ter um impacto menor talvez. Depois que vacina, precisa de um tempo para consumir o leite ou a carne? Não, a carência de consumo ela é aplicável para antibiótico ou para ectoparasiticidas, por exemplo, que deixam resíduos no produto. Para a vacina, o que se tem que cuidar é a reação do próprio animal. Como acontece em pessoas também, tem uma febre logo depois da aplicação, uma reação vacinal normal. Não se recomenda animais febris serem abatidos ou fornecerem leite pela qualidade do produto que eles vão fornecer. Então, mas não há um problema de saúde envolvido nisso, quer dizer, é inócuo, a não ser, claro, que tenha uma infecção secundária e isso afete, mas da vacina não há carência. Muito obrigada, então, ao Fernando Groff, que trouxe todos os esclarecimentos sobre as vacinas no mundo animal. Ele que é veterinário do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura aqui do Rio Grande do Sul. Bom dia, obrigada. Bom dia. E agora a gente vai falar de um grão que tem grande expressão nas lavouras brasileiras. O milho é um dos principais alimentos utilizados na nutrição dos animais. E nós vamos te mostrar agora que ele também pode trazer muitos benefícios para a alimentação humana. E tem também uma receita deliciosa. Confira. O Rio Grande do Sul é o 6º maior produtor de milho em grão do Brasil. Nos últimos anos, houve um aumento de 74% da quantidade produzida do grão por aqui, de acordo com dados do IBGE. Geralmente, os gaúchos cultivam o milho junto a lavouras de soja ou de alguma outra cultura. A maior parte da produção é direcionada para a alimentação de aves e suínos. E quando se fala no milho para o consumo humano, as possibilidades são infinitas. Quem disse isso pra gente foi a chefe Betina Oliveira, que é a nossa convidada de hoje, porque a gente vai mostrar como é que o milho funciona na culinária. Dá pra fazer um monte de coisas, né, Betina? Muita coisa, Gabi, com milho. O milho é um alimento muito versátil, então isso é muito legal. Então, eu trouxe hoje aqui a farinha de milho para mostrar pra vocês como faz uma polenta bem fácil e muito saborosa pra gente comer no almoço, no almoço de domingo com a família, sabe? Vamos para o passo a passo. Primeira atitude qual é? Primeira coisa é hidratar a farinha de milho na água, tá? Então é água fria mesmo. Eu vou despejar a farinha de milho aqui. Nós vamos esperar uns 5, 10 minutos até dar uma hidratadinha, tá? Deixa descansando uns 5, 10 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai fazer o caldo. É muito simples de fazer. É só pegar todos os legumes que você tem, tá? Então os básicos, como eu tinha falado, a cebola, o alho, a cenoura, são os basicões. Mas tudo que vocês quiserem, que vocês acham gostoso, como um louro, um cravo, uma canela, uma páprica, um tomilho, você pode deixar, ferve, desliga e coa. Aí ficou assim, ó, olha aqui, mostra aqui, Augusto, como é que tá o caldo.
Bom, tô aqui de ajudante da Betina agora, então. Agora a gente vai... Tá, a água tá fervendo, nós vamos colocar aqui, ó. E vamos começar a mexer. Agora é a hora que a gente vai colocar o queijo, tá? A gente pode colocar... Eu tô colocando, no caso, parmesão, tá? Mas dá pra colocar um queijinho provolone, dá pra colocar uma mozzarella ralada. Aqui, gente, 35 minutos cravado. Olha como é que tá essa consistência. E agora, geladeira por quanto tempo? No mínimo 3 horas, no máximo 12. Bom, agora, literalmente, a chapa esquentou por aqui, né? A chapa tá bem quente, nós vamos colocar um fiozinho de azeite e vamos grelhar a nossa polenta. Bem quente, pessoal. A polenta acabou de ficar pronta e agora é hora de montar o prato, né, Betina? Exatamente, agora vocês vão ver que coisa mais linda que vai ficar nosso prato. Milho que vira polenta e que também pode ser consumido in natura. Um excelente aliado à saúde, segundo essa nutricionista. Se aliar ainda a vegetais, a legumes, verduras, fica melhor ainda. O que a gente tem que ter cuidado são outras preparações do milho, como pamonha, preparações doces, né? Que daí vão ingredientes, né? Daí o problema não é o milho, são os outros ingredientes que eles aliam ali com muito açúcar, muitas gorduras. O grão entra no prato como um carboidrato e tem um monte de propriedades. Ele também é fonte de alguns minerais, como fósforo, magnésio e de algumas vitaminas também, mas principalmente é o carboidrato. Polenta é um prato muito versátil, combina com vários outros alimentos, como essa carne, por exemplo, mas o milho pode ir num bolo de milho, num cuscuz. Nossa, tem tanta utilidade na nossa alimentação, coisa boa isso. Fiquei pensando numa receita para fazer no final de semana. O AgroBand de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. Até o nosso próximo encontro semana que vem. Tchau!